Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, e voltamos aí com mais temas para a prova discursiva do STJ, e não só para o STJ, como também para vários concursos. E o tema de hoje, um tema que é um tema bem atual, um tema que tem muitos acordos no STJ, um tema muito do dia a dia da administração, é esse tema aqui, ó. Discorra sobre a prova emprestada do processo penal para o processo administrativo disciplinar. Pode haver a prova emprestada do processo penal para um PAD, para um processo disciplinar visando a punição e a responsabilização de um servidor, pessoal? Se esse tema caísse para você, como é que você iria fazer? Como é que você ia colocar esse entendimento no papel? Então, olha só, como eu sempre falo, o examinador vai ter o seu espelho de correção ali de pontos que ele entende que são relevantes e você vai ter que passar por aqueles pontos. Ele vai colocar vários pontos e vai pontuando, então ele vai colocar a abordagem do tema quanto à jurisprudência do STJ. Ele coloca 0 a 2 pontos. E conforme você abordou, ele vai pontuar na tabela dele de 0 a 2 pontos. E ele faz isso com todos os temas: abordagem constitucional, conceito do assunto, artigo da Lei 8.112. Então ele vai analisar, ele vai ter uma margem para pontuar e vai pontuar de acordo com o que ele entende que você, naquele caso ali, abordou de forma completa ou não o tema que ele colocou no espelho de correção. Então a gente tem que sempre tentar adivinhar o espelho de correção do examinador e por isso que a gente usa esse esquema que eu passo para vocês. Esse esquema aqui você pode usar, como eu sempre falo, não só para mérito de uma dissertação em uma prova que é só uma dissertação, pode usar mérito no parecer, pode usar numa peça. Quem for fazer concurso para juiz, quando for ter que fazer uma sentença, chegar na parte mérito, pode também usar esse esquema para fazer o mérito. O que vai mudar em todos esses documentos, nesses institutos jurídicos, são as formalidades. A formalidade de um parecer envolve fazer uma ementa, fazer a descrição de quem são os interessados, uma parte inicial. A sentença é um pouquinho diferente, vai ter ali uma parte introdutória, uma conclusão final, mas o mérito você pode usar isso aqui, até para ficar bem escrita a sua peça que você vai fazer. Eu hoje trabalho fazendo pareceres e quando eu faço um parecer, quando vou chegar na parte de mérito, eu uso isso aqui. Aponto artigos da Constituição, aponto o fundamento legal, vou desenvolver o tema até chegar à conclusão final. Então, o que a gente colocaria? Vem cá, vou ficar um pouquinho para cá, posso estar sumindo da tela, mas olha só. Conceito. Sobre esse tema aqui, que é o tema de prova emprestada do processo penal para o PAD, o que eu poderia conceituar aqui, hein, pessoal? Eu posso começar conceituando a questão da estabilidade, porque a gente está tratando de um caso que é demissão, né? A prova emprestada vai levar à punição do servidor no PAD. E nesse caso aqui eu posso começar conceituando, falar sobre a estabilidade que está na Constituição e situações que o servidor pode vir a perder o cargo após conquistada a estabilidade. Posso conceituar processo administrativo, PAD, falar um pouquinho dos princípios do contraditório, ampla defesa, que tem que ser observado no PAD, está na Constituição. Falar sobre as fases do PAD também. Posso falar, e tenho que falar nesse caso, de fundamento constitucional, que o fundamento aqui é direito a contraditório e ampla defesa, artigo 5º e 55 da Constituição, e também do artigo 41 da Constituição, que fala aqui da estabilidade. E falar também aqui no caso que o artigo 41 permite até a demissão mediante processo disciplinar com garantia de ampla defesa. Falar do fundamento legal, que é o artigo 153 da Lei 8.112, que manda observar contraditório e ampla defesa. Posso fazer a semelhança e distinção contra outro instituto. O que nós temos aqui? Fazer essa diferenciação. Se no caso tivesse alguma diferenciação para fazer, mas não encontrei nada que eu pudesse fazer uma comparação pertinente para enriquecer a nossa dissertação, e citar jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do STJ, olha só, fez uma súmula recente, súmula 591, que fala exatamente isso. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitado o contraditório e a ampla defesa. Então esse aqui é o ponto fundamental da nossa dissertação, falar que pode e tem jurisprudência do STJ sobre a questão. A resposta vai ser sim, que é permitida sim essa prova do processo penal para o processo administrativo, desde que assegurado, contraditório e ampla defesa ao interessado. Então, nessa nossa dissertação aqui,
a gente ia passar por tudo isso. A gente ia começar conceituando. A Constituição Federal, em seu artigo 41, estabelece que o servidor adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Uma vez estável, ele só vai perder o cargo nas situações previstas na Constituição, que são, aí eu vou começar a listar: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa e avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. Então eu já ganhei algumas linhas falando só de artigo da Constituição. Aí eu vou colocar, depois que também vou colocar que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 55, determina que a todo interessado em processo administrativo ou judicial tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa. Aí vou colocar, por sua vez, a Lei 8.112, no artigo 153, também determina a observância desses princípios no processo administrativo disciplinar, que é o processo administrativo para aplicação das seguintes sanções aos servidores: suspensão por mais de 30 dias e, no caso de demissão ou cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Então já falei muita coisa aí, já gastei umas 15 linhas falando só de Constituição e de Lei 8.112. Aí nesse caso, eu vou colocar, eu vou responder e falar: o STJ entende possível, para fins de apuração no PAD, que seja transportada uma prova do processo penal para o processo administrativo disciplinar, desde que tenha essa autorização judicial e que tenha respeitado o contraditório e ampla defesa no processo penal, para que essa prova seja transportada para fins de utilização no processo disciplinar. E vou colocar, inclusive o STJ ele tem a súmula 591, que foi editada recentemente, permitindo essa prova do processo penal para o PAD. Então, viu como é que a gente conseguiu ali em poucas linhas fazer a redação com todos os temas? Colocamos o conceito, colocamos artigos da Constituição, colocamos aí artigo da Lei 8.112, colocamos a jurisprudência do STJ, e a gente consegue fechar essa redação, essa dissertação com a nota máxima. A gente ia tirar a nota total nessa redação, abordando tudo que precisa falar de forma tranquila. Viu que a gente não vai usar nenhuma palavra difícil, a gente só vai usar o termo em latim quando for necessário usar aquele termo, e se vai usar o termo, usar de forma correta, para não cometer uma gafe ali de usar um termo em latim e colocar a palavra errada. Teve um colega meu na prova oral, olha só, ele quis fazer bonito, ele falou assim, ó, de acordo com o princípio, de acordo com o ministro Moraes Moreira. Aí o pessoal, opa, ministro Moraes Moreira? Não seria o ministro Moreira Alves? Aí ele, opa, tá certo, né, ministro Moreira Alves, mas estava na prova oral ali, estava nervoso, tenso, muita gente na frente, quebrou até o gelo isso aí no dia, o pessoal ficou assim, aí descontraiu, ele foi bem. Mas era prova oral, dava tempo dele corrigir. Na prova discursiva, se você quiser colocar uma palavra em latim e você errar, você vai perder ponto. Muitos perguntam, professor, eu tenho que citar o artigo da Constituição? Se eu não souber o artigo, o examinador vai ter a pontuação, vai colocar assim, artigo 41 da Constituição, né, abordagem sobre perda do cargo uma vez estável. Aí vai colocar de 0 a 3 pontos. Se você colocar que a Constituição menciona, coloca o artigo da Constituição, colocar certinho, vai te dar pontuação total naquele quesito. Se você falar que a Constituição entende que o servidor pode perder o cargo e tal, sem falar o artigo, ele pode não te dar a pontuação total, mas você vai ter uma pontuação alta nesse quesito se você apresentar tudo direitinho. Então, se souber o artigo, cita o artigo, não sabe, fala que a Constituição garante ao servidor a estabilidade, ele pode perder em tais situações, ele vai ter uma margem de pontuação para te dar em cada quesito. Então tem que explorar bem aquele quesito para que você possa, em cada quesito que ele colocar no espelho de correção, você ter a pontuação total. Então, fazer dissertação, fazer prova discursiva não é aquele bicho de 7 cabeças, mas você tem que treinar. Assim como você aprende a fazer prova objetiva, respondendo corretamente os itens com o treino que você faz ali de fazer muitas questões, tem que treinar para a prova também discursiva, fazendo muitas e muitas redações, dissertações, peças, pareceres, se for o caso. E quando você tiver também, se for uma prova oral, você vai treinar para a prova oral, para você saber como você responder, como você se posicionar, como você se portar. Tudo é treino e tem que ser feito em etapas. Então, fica aí mais uma dica para a prova discursiva do STJ e até um próximo encontro com mais Direito Administrativo.